Boa noite, eu sou o Tom e eu cumprimento você com a paz de Cristo. Você não está aqui, eu sinto saudades de ver a igreja cheia, porque eu queria que você sentisse o clima gostoso dos cultos deste domingo, 23 de agosto. Eu estive aqui com o Elinho de manhã, na ministração, ele pregou em 1 Samuel, eu vou falar hoje em 2 Samuel. Te recebo e te dou boas-vindas em nome da igreja. E leio com vocês o salmo que está no capítulo 119, verso 105, que diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É com esse espírito que eu te dou as boas-vindas e que eu faço a abertura do culto noturno deste domingo. Irmãos, esta semana, na sexta-feira, foi um dos dias mais frios do ano. Eu sei que domingo hoje melhorou um pouquinho, mas agora às 7 horas da noite eu espero que você esteja em casa, debaixo dos cobertores, com meias quentinhas, com a expectativa de você estar nos assistindo aquecido. Mas eu tenho uma proposta, que você nos acompanhe agora, nesse momento de louvor e na reflexão dessa noite, para que o seu coração também fique aquecido e nós possamos entrar nessa nova semana, debaixo das bênçãos e do calor do amor do Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. É a minha oração, meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz do Senhor. E você possa celebrar com alegria. Nosso período da manhã foi um período muito gostoso e temos certeza que agora não será diferente. Aleluia. Nós vamos continuar declarando: Ele é santo, aleluia, e que não há outro igual a Ele, aleluia. Que Ele possa se fazer presente aí no seu lar essa noite. Deus te abençoe. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus
Santo Deus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti, só a Ti. E o saber são Teus. Santo é o Teu nome em todo lugar. Reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo é o Teu nome em todo lugar. Reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Tu és santo. Yeah. Aleluia. Aleluia. Que você possa declarar aí na sua casa essa noite. E você e a sua casa. Você possa dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o Teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como Tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a Ti, nos rendemos somente a Ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o Teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como Tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a Ti, nos rendemos somente a Ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom
sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas vão dar para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Nessa semana, no domingo passado, pastor Clóvis, durante os cultos, comentou conosco que o presbitério se reuniria na segunda-feira para fazermos as discussões e analisar a possibilidade do retorno aos cultos presenciais. O presbitério se reuniu na segunda-feira à noite e nós analisamos as notícias e muito em função do número ainda muito alto de contaminação na cidade de Osasco, nós decidimos por não retornarmos em setembro. Nós temos feito essas análises todo mês. Então, em julho nós analisamos a possibilidade de voltar em agosto. Agora, no final de agosto, analisamos a possibilidade de retornar em setembro. Em setembro vamos voltar a discutir se é viável o nosso retorno em outubro. Mas já quero compartilhar com os irmãos para que coloquem esse tema nas suas orações. Não só para que nós retornemos ao culto presencial, que é muito bom. Nós sentimos muito a falta de termos vocês aqui conosco, de nos abraçarmos, de estarmos juntos. Mas principalmente para que essa pandemia chegue ao fim. O motivo da nossa oração é pela cura daqueles que estão doentes, pelo consolo daqueles que perderam entes queridos e para que a cura, o tratamento eficaz e a vacina sejam encontrados rapidamente. Existem algumas vacinas já sendo divulgadas, que estão muito próximas de serem concluídas e disponibilizadas para o público. Orem nesse sentido, porque mais do que querer voltar aos cultos com todas as restrições da pandemia, nós desejamos voltar aos cultos com a liberdade que nós desfrutávamos antes, de nos abraçar, de nos beijar, de sentar próximo do outro, de ouvir, de conversar, enfim. Esse é o nosso desejo e coloco isso para que nessa semana vocês orem nesse sentido. E ainda falando do coronavírus, gostaria que vocês se lembrassem nas suas orações pessoais aí na sua casa, da família da irmã Angelina de Paula Santos. Ela faleceu ontem, sábado, vítima de problemas renais, mas decorrentes do processo de cura da Covid-19. Nossa irmã foi contaminada e no processo de cura ela foi recolhida pelo Senhor. E todos sabem que nesse momento os procedimentos de velório e sepultamento são restritos, precisam acontecer de forma muito rápida e acaba sendo um momento ainda mais doloroso para a família, que não tem tempo, o tempo que desejam para as despedidas. Então que você se lembre da família da nossa irmã Angelina. Em nome da igreja também quero cumprimentar hoje o presbítero Mário Petronilho, que está completando aniversário. Você, Mário, e todos os irmãos que estão celebrando aniversário nesta semana, em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor encha a sua vida de alegria, de saúde e de paz. E agora eu gostaria de fazer uma oração, orar por essas causas que apresentei, e na sequência vocês vão ver um vídeo dos Gideões e eu quero falar com vocês sobre a missão da igreja. Mas antes, curve sua fronte, orem comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem provido os meios pelos quais a igreja tem continuado a levar o evangelho, a fazer os cultos e estar em contato com as ovelhas e os irmãos em contato, ainda que virtual, mas a igreja ainda pulsa, ela está viva. Mas nós clamamos, ó Deus, para que esta pandemia tenha o seu tempo diminuído, ó Pai, que a vacina seja encontrada o mais rapidamente possível e que toda a população, ó Pai, tenha acesso a ela, para que em breve nós possamos voltar à normalidade, ainda que tomando certos cuidados, mas que possamos estar reunidos novamente na Tua casa para adorar e engrandecer o Seu nome. Colocamos diante de Ti, ó Pai,
a família da nossa irmã Angelina, que o Santo Espírito os visite para trazer o consolo que só pode vir do alto, ó Pai. E que eles sejam, Senhor, amparados nesse momento de saudade profunda que estão sentindo e de tristeza, mas que também, Senhor, possam continuar a caminhada, crendo no reencontro definitivo que teremos na volta do Senhor Jesus. É dessa forma que também oro para que todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão neste momento ouvindo esta mensagem, assistindo a este culto, sejam também visitados pelo Espírito Santo e ricamente abençoados. Oro assim, no nome de Jesus. Amém. Você sabia que o Ministério dos Gideões Internacionais é o maior ministério evangelístico da atualidade? Sim, somos formados por homens de negócios e profissionais cristãos que, junto com as nossas esposas, as auxiliares, distribuímos a palavra de Deus em escolas, universidades, hotéis, prisões, hospitais e clínicas, e também nas unidades militares. Todos os dias, milhares de Novos Testamentos são entregues ao redor do mundo. E aqui no Brasil, nós distribuímos em média 5 milhões por ano. Deus tem transformado muitas vidas através dos Novos Testamentos, confirmando a promessa em Isaías 55:11. A palavra de Deus não voltará vazia. Eu tive um encontro com a pessoa santa e bendita de Jesus Cristo de Nazaré, através de um exemplar como esse, semeado em minha vida, no Centro de Detenção Provisória de Osasco 2. E minha vida foi transformada, onde fui resgatado e libertado do lamaçal do pecado e do submundo da criminalidade, das drogas e da prostituição e do adultério, pelo poder da palavra de Deus. Esse exemplar fez a diferença na minha vida e mudou a minha história. Você também pode ser parte desse trabalho. Como? Orando, para que Deus abra as portas para a distribuição das Escrituras. Contribuindo, baixe e instale agora mesmo o aplicativo de nosso ministério. Clique em ofertas online ou envie um cartão e veja como você pode ajudar a alcançar vidas para o reino de Deus. Quer ser um membro e sentir a alegria de semear a palavra de Deus? Veja como explorando os outros links no menu de nosso aplicativo. Se você quer ouvir mais testemunhos que poderão impactar a sua vida, você também poderá encontrá-los no aplicativo ou em nosso site. Aproveite para ver o poder de Deus em transformar vidas pelo poder do Evangelho da fé. Eu conheci o Evangelho através desse livrinho dos Gideões que foi entregue no meu trabalho. Através do Novo Testamento, dos Gideões Internacionais no Brasil, eu fui alcançado para Deus. Através dos Gideões é que eu tive a primeira Bíblia na minha vida. E foi a partir daí, da leitura da Palavra de Deus, que eu comecei a conhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. E foi através do trabalho dos Gideões que tiveram a sensibilidade de entrar naquela escola e distribuir a Palavra de Deus a cada um de nós. Agradecemos a todos os pastores e igrejas que são nossos parceiros nesse trabalho missionário de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo em todas as cidades de nosso país. Estamos juntos, cumprindo o ID de Cristo, em Mateus 28:19. Amém. O Ministério dos Gideões é um ministério muito antigo, então com certeza você já deve ter cruzado ao longo da sua vida com alguma das Bíblias, com alguma das ações que eles promovem para o avanço do Evangelho. Ore nesse sentido. E falando em missão, eu gostaria de falar sobre a nossa. Você, eu e o cumprimento da missão pela nossa comunidade, a IEV. Mesmo nessa pandemia, nossa igreja continua com as suas ações, com as suas iniciativas. Temos cultos realizados de forma virtual às quintas-feiras, aos domingos. Ontem, no sábado, nós tivemos a Sala One, que é o culto especial para jovens e adolescentes. Nós temos a live de oração ao longo da semana, às 3 horas, além de uma série de outras transmissões que são feitas.
Tudo isso para manter você recebendo a palavra através do ministério e da nossa comunidade, a IEV. Temos também a Escola Bíblica Dominical. Não só este compromisso de levar a palavra até você, mas também outros compromissos exigem que a igreja disponha de recursos. Um deles, por exemplo, são as famílias que são atendidas recebendo cestas básicas. E durante a pandemia, a quantidade de famílias que estão sendo atendidas pela igreja aumentou, mas graças à sua fidelidade e à sua participação, essa missão tem sido cumprida com êxito. Nós também temos o sustento dos nossos missionários dentro e fora do Brasil, além, é claro, dos compromissos da igreja. Por isso, nesse momento, eu convido você e quero orar com você, para que você possa olhar aqui, que está sendo exibido para você, todos os canais pelos quais você pode fazer a sua oferta e o seu dízimo chegar até a igreja. Nós temos a conta do Bradesco, do Itaú e no Mercado Pago, para que você possa fazer com que os seus recursos cheguem até nós e a igreja, assim, continue a cumprir a sua missão. Em nome da igreja e da liderança, eu te agradeço, porque nós, pela misericórdia de Deus, temos conseguido honrar os nossos compromissos e não seria possível se não fosse a sua fidelidade. E por isso eu quero orar agora para que o seu lar, a sua casa, continue sendo abençoado e que a provisão não falte na sua mesa. Pai, em nome de Jesus, que a mensagem que o Senhor depositou sobre nós, para que seja levada àqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, e o cuidado para as tuas ovelhas, continue sendo realizado pela IEV. Nós te clamamos o derramar do teu Espírito, ó Pai, e sabedoria para que nós possamos usar da melhor maneira os recursos que têm chegado até nós. Esses recursos, Senhor, vêm diretamente das mãos dos teus filhos, ó Pai, e é a casa deles, ó Deus, que neste momento eu coloco diante de ti. Que sejam ricamente abençoados, ó Pai, que não falte a provisão na sua mesa, que não falte o pão para os seus filhos, e para aqueles, ó Deus, que diante da pandemia estão enfrentando dificuldades na vida financeira, no seu trabalho ou no seu negócio. Eu clamo em especial, Pai, que estratégia seja derramada do alto, para que eles também, ó Deus, possam viver plenamente o seu sustento e assim, como corpo e como família, juntos, cumprirmos a missão que o Senhor nos mandou. Nós clamamos e agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos ensina a ser prudentes, né? Então, se a gente tem que seguir o protocolo, tudo aqui devidamente higienizado. Aleluia. Qual deserto você tem passado? Qual é a sua dificuldade? Saúde? Financeiro? Emocional? Essa noite eu quero te relembrar que Ele é o caminho no deserto. É Ele quem ilumina, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos guarda. Deus te abençoe. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus te promete,
gostaria nessa noite que você mantivesse a letra dessa música no seu coração, porque ela tem bastante relação com a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Que nós não nos esqueçamos de quem Deus é, que Ele é um Deus de milagre, um Deus de promessa, luz na escuridão e um caminho no deserto. O título da mensagem dessa noite é O Rei Mandou Te Chamar. E eu quero ler com vocês um texto que está em 2 Samuel, no capítulo 9. Eu vou ler do verso 1 ao 13. É um texto um pouco longo, mas eu quero que vocês tenham noção do contexto em que a mensagem dessa noite nasce. E o contexto é um episódio na vida de Davi. Davi já como rei. Então leio com vocês. 2 Samuel 9, a partir do verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Jonatas era filho de Saul, o rei. Então Davi está perguntando se desta família ainda existe alguém para a qual Davi possa mostrar misericórdia e colocar em prática uma aliança que ele havia estabelecido com Jonatas, que era seu amigo. Então chamaram Ziba. Ziba era um dos servos de Saul quando Saul era vivo, para se apresentar a Davi. Então o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sim, sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Então Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era uma cidade distante. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu, estava diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, mas Davi respondeu: Mefibosete? Sim. Ele respondeu: sou teu servo. Davi disse: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei você com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Mefibosete prostrou-se e disse: quem sou eu, Senhor, para que tu te lembres de mim? Quem sou eu? Um animal morto, para que te preocupes comigo. Então o rei convocou Ziba novamente e disse: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia à família dele. E digo mais: Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba, o servo, tinha 15 filhos e 20 servos. Davi então o nomeou para que fosse servo de Mefibosete. E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete se mudou de Lodebar, foi morar em Jerusalém e passou a morar no palácio e a comer à mesa do rei. Para que você entenda o contexto da mensagem dessa noite, eu preciso contextualizar para você. Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, chegou a notícia de que o seu pai e o seu avô haviam morrido numa batalha. É difícil pensar para mim nessa situação, porque o meu filho completou 5 anos nessa semana. Eu fico imaginando ele, com aquela idade tão pequena, recebendo uma notícia como essa. Mefibosete, ele era um príncipe, ele era da família real, ele era filho de Jonatas, o filho de Saul, que era rei e provavelmente o seu sucessor no trono. Porém, ao receber a notícia de que seu pai e seu avô haviam morrido em batalha, naquela época era comum que o rei, tendo morrido em combate, que os seus inimigos seguissem para eliminar toda a sua descendência. Então os inimigos seguiriam para o palácio para matar toda a família, esposa, filhos, netos, noras e genros.
e também os seus mais leais súditos. Então todos eles ali estavam em perigo de vida. Então, temendo pela vida do menino, a sua ama, que era alguém contratado para cuidar da criança no início, né, na primeira infância, você pode hoje fazer uma comparação com uma babá. Então a ama de Mefibosete, ciente do risco de vida que ele estava passando, pegou ele e fugiu junto com outras pessoas para garantir que ele sobrevivesse. Porém, no momento da queda, da fuga, acontece uma tragédia. O menino cai dos seus braços e sofre um acidente e acaba tendo uma deficiência física. A Bíblia fala que ele ficou aleijado dos 2 pés. Ele ainda assim é levado para longe, ele chega na cidade de Lodebar, ele ali é acolhido por uma família e é esquecido, ele entra no esquecimento. O texto que eu li com vocês é um texto que já passou anos desse episódio. Davi, então, já havia se estabelecido como rei, o seu reino já havia entrado numa plenitude muito grande e já haviam se passado 20 anos. Quando Davi, então, se lembra da promessa e da aliança que ele fez com Jonatas. Apesar de Saul, o rei, ter se posicionado como um inimigo de Davi e ter perseguido Davi durante a sua vida, ter tentado matar Davi durante muitas vezes, Jonatas, que era filho de Saul, era muito amigo de Davi, e apesar dessa inimizade que o pai, o rei Saul, tinha com Davi, eles estabeleceram uma aliança em que um cuidaria do outro. Então, passado 20 anos, Davi, lembrando-se da promessa que tinha feito, pergunta se não existia ninguém ainda da descendência de Saul para o qual ele pudesse aplicar essa lealdade, para que ele pudesse oferecer misericórdia e abençoar e cuidar dessa pessoa. Então, ele toma conhecimento que Jonatas tinha um filho e esse filho ainda vive. Na ocasião, Davi encontrou entre os seus servos alguém que havia sido servo de Saul. E essa pessoa tinha todas as informações necessárias para que ele pudesse se encontrar com Mefibosete. Então, imediatamente Davi mandou que trouxesse Mefibosete a ele. Eu, particularmente, fico imaginando quando a notícia chegou a Mefibosete. Apesar de terem se passado 20 anos, imagino que a primeira coisa que ele tenha pensado é que Davi tenha tido conhecimento de que ainda existia alguém vivo da família de Saul e, portanto, iria matá-lo. Provavelmente foi o primeiro pensamento que chegou até ele. Se já não bastassem todas as dificuldades que ele vinha enfrentado desde então, deixado de ser um príncipe herdeiro de uma família real, de um dos maiores reinos daquela época, estava isolado numa cidade desértica, ele ainda temia pela sua vida. No entanto, quando ele se encontra com Davi, ele tem uma atitude humilde. Ele inclusive se compara a um cão morto. Mas Davi o tranquiliza e diz a ele que vai agir com ele de benevolência. E é nesse momento que Davi devolve a Mefibosete todas as propriedades de Saul e da família de Saul. Pede que Ziba, o servo que era de Davi, mas que havia servido a Saul, para que passasse a administrar as propriedades de Mefibosete, mas que Mefibosete se mudasse para o palácio e passasse então a comer da mesa do rei. Essa história, irmãos, ela é a história de Davi e Mefibosete aponta para o Evangelho de Jesus. Eu sei que nós estamos falando de algo ainda lá do Velho Testamento, ainda do povo de Israel, mas Davi, ele representa em muitos dos episódios da sua vida, ele representa Jesus. E neste momento, a história dele com Mefibosete trata do Evangelho de Jesus, na figura de Jesus e de nós mesmos. E hoje, nessa noite de domingo, nessa noite fria, eu gostaria de compartilhar essa reflexão com vocês, para que o seu coração pudesse se encher de esperança e também pudesse iniciar uma nova semana aquecido. E precisamos lembrar como essa história de Davi e Mefibosete nos lembram do Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui no Brasil, mas no mundo todo, enfrentando essa pandemia do coronavírus. Estamos já aproximadamente 5 meses em isolamento social.
Desde março, nós não temos realizado culto presencial aqui na nossa igreja. E a maioria dos nossos irmãos estão em casa, ou trabalhando, fazendo home office, ou tiveram as suas atividades de trabalho interrompidas. Temos acompanhado as notícias, já foram vitimadas por essa doença mais de 100 mil pessoas, mas nós também temos conhecimento de que algumas, ainda que não tenham sido contaminadas pelo coronavírus, enfrentam outras enfermidades. Temos aqueles que estão enfrentando um período crítico de ansiedade, de depressão, muito em função de tudo que está acontecendo. E isso nos torna ainda mais vulneráveis. A crise financeira, pessoas com perda de emprego, enfim, tudo isso nos coloca num grau alto de vulnerabilidade. Eu não sei como você está aí na sua casa. Nós, como IEV, temos orado por cada uma das famílias que compõem a nossa comunidade, mas a verdade é que nós não conhecemos a realidade de todos vocês. Mas eu sei de uma coisa, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu sei que, como servo de Cristo, eu me coloco agora no papel de Ziba e tenho um recado para você. O rei mandou te chamar. Da mesma forma que o rei mandou chamar Mefibosete. O rei Jesus nos chama nessa noite. Mefibosete nos representa em vários aspectos. De um menino feliz, que nasceu numa família rica e abastada, numa família real, com o título de príncipe, aos 5 anos começa uma sucessão de tragédias. E a gente pode listar algumas. Ele teve a tragédia familiar, a perda dos seus entes queridos, dos líderes da sua casa. Ele teve um trauma físico, sofreu um acidente, de forma que ele ficou definitivamente aleijado, com uma deficiência física nas pernas, impossibilidade de andar. Ele teve o trauma social, afinal de contas, ele saiu de uma posição confortável no palácio para ir para uma cidade em que os estudiosos chamam de desértica, onde que não existiam pastos, uma cidade de esquecimento. A própria palavra Lodebar já remete, já tem um significado de algo esquecível, que cai no esquecimento. Para então viver de favor. Ele tem o trauma emocional, afinal de contas, passar por tudo isso que eu estou relatando, com certeza abriu feridas no seu coração, na sua mente. A Bíblia não fala sobre isso, mas se nós refletirmos sobre toda essa situação, é possível dizer que Mefibosete era uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que poderia se considerar azarada, amaldiçoada, porque não poucas coisas aconteceram com ele. E junto com o trauma emocional vem também o trauma espiritual, porque muitas pessoas hoje, ao passarem por dificuldades, se perguntam se Deus se lembra delas, se perguntam se Deus esqueceu que elas existem, porque elas passam por tantos sofrimentos. Então Mefibosete, ele nos representa na nossa incapacidade de mudar as circunstâncias ao nosso redor. Mefibosete sequer poderia andar para promover mudanças na sua vida por conta da sua condição física. E muitos de nós hoje, nessa noite, nos encontramos de uma forma maior ou menor, também incapacitados de promover mudanças na nossa vida. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que você... Eu não conheço as condições detalhadas de cada pessoa que nos ouve, mas sei que alguns aqui estão enfrentando enfermidades que não são com o coronavírus. Na nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos notícias de pessoas que estão lutando contra o câncer ou contra outro tipo de enfermidade. Nós temos pessoas que perderam entes queridos. Nós oramos no início do culto e nós oramos de manhã também pela família da nossa irmã Angelina, que foi recolhida pelo Senhor, mas que deixou uma família enlutada. Nós temos acompanhado as notícias, e sei que vocês também acompanharam recentemente a notícia da menina de 10 anos que foi estuprada e que acabou engravidando, foi feito o aborto, mas o número de traumas que foi imposto a essa criança, eles são incontáveis. Nós temos na nossa comunidade pessoas que foram abandonadas pelos pais, cônjuges que foram abandonados pelos seus parceiros, pelas suas esposas ou maridos,
vítimas de violência doméstica, vítimas de violência do pai, ou seja, da pessoa que deveria mais representar o amor. Nós temos pessoas enfrentando dificuldades nos seus relacionamentos durante a pandemia. Nós temos pessoas enfrentando crise financeira. Nós temos pessoas enfrentando diversas lutas. E o fato de nós não estarmos nos encontrando semanalmente, de não podermos nos abraçar, o fato de não podermos estar juntos, o fato de nós não podermos ouvir uma palavra amiga, nos coloca ainda muito mais vulneráveis, nos coloca ainda numa situação em que o nosso coração enganoso começa a questionar se nós não fomos esquecidos. No começo da pandemia, era mais comum que as pessoas começassem a ligar umas para as outras, faziam muitos vídeos virtuais, mas parece que as pessoas vão se acostumando ao isolamento social e à pandemia, e agora os netos ligam para os avós com menos frequência, os amigos mandam mensagem com menos frequência, e parece que estamos nos acostumando a viver isoladamente. E aí quando chega um episódio como esse que nós estamos agora, em que o frio se intensifica, parece que a tristeza, os dias ficam cinzas, né, dias de chuva, parece que a tristeza aumenta. E eu quero lembrar vocês que não importa quais são as circunstâncias em que você está, e principalmente espiritual, em que você não é competente para se mudar a sua situação espiritual, pois você não é Jesus quem faz isso por nós. Eu quero te lembrar que o rei venceu. Jesus é o nosso rei. Ele venceu a batalha. Ele estabeleceu o seu reino. Ele é um rei vitorioso. E este rei vitorioso nos manda chamar, está mandando nos chamar, porque ele está oferecendo um lugar de honra à sua mesa. E não é porque eu tenho mérito, nem porque você tem mérito. Não é porque você é uma boa pessoa, não é porque você é um bom cidadão, não é porque você nasceu em uma boa família. Pelo contrário, quando o rei manda nos chamar, ele está ignorando completamente a situação de onde nós estamos. Ele ignora se você é branco, negro, asiático, se você é rico, se você é pobre, se você é bem nascido, se você estudou, se você fala várias línguas, ou se você é analfabeto, se você é um grande CEO de uma empresa, ou se você é uma dona de casa cuidando dos seus filhos no lar, se você é um pedreiro ou um advogado, se você é alto ou baixo, magro ou gordinho. Jesus ignora a situação de pecado em que você se encontra, não importa o que você tenha feito até aqui, Jesus está mandando te chamar. E ele também ignora, não que ele ignore no sentido de não dar a importância, mas ele te chama também dos seus traumas, dos problemas que você está enfrentando. Porque este rei, além de te oferecer um lugar à mesa, ele tem condições de curar todas as suas feridas. Então ele manda te chamar. O rei nos chama. E nessa noite, nessa semana que está iniciando, eu quero relembrar você de que o rei mandou te chamar. Mefibosete, ele foi ao rei como ele estava, porque ele não podia melhorar em nada a situação dele. A única coisa que ele pôde fazer foi, ao estar diante do rei, reconhecer a sua situação, se colocou de joelhos e se comparou ao cão morto. Mas, por mais que nós, diante de Cristo, possamos sim nos comparar a um cão morto, Jesus nos ergue pela mão e nos diz que com ele você tem um lugar de honra e coloca você na mesa dele. E o que você faz para ter lugar a essa mesa? Nada. Porque se dependesse de você ter lugar à mesa de Cristo, você com certeza não teria. Não depende dos seus méritos. Pois melhor que nós sejamos, por mais que nos dediquemos a uma vida espiritual, são os méritos de Cristo que nos transformam. É Cristo quem morreu por nós na cruz. E é o Espírito Santo enviado por Cristo que nos convence do pecado. E é Cristo que nos salva e produz fé no nosso coração. E é Cristo quem continua nos transformando dia a dia e nos santificando para que nós possamos ter um encontro com Ele nos altos. É Cristo. São todos os méritos de Cristo. Nem eu nem você tem méritos em sentar nessa cadeira. Essa cadeira, nunca nós poderíamos sentar nela pelos nossos próprios méritos. Não importa, não se engane
pelo fato de você ser um bom cidadão, de você pagar os impostos em dia, de você não roubar, não matar, de você ter nascido numa boa família. Nada disso importa. Eu estou te trazendo uma realidade espiritual profunda. Não importa o quão bom você acha que é. Você estava no lamaçal do pecado. O rei mandou te chamar e é a mão dele estendida para você que te tira desse lamaçal e te coloca no lugar de honra. Quando eu digo isso, eu não quero que você se iluda com as pregações de prosperidade, com esses falsos ensinos que muitas igrejas e muitos líderes têm insistido em enganar as ovelhas do Senhor Jesus. E essas pessoas vão lidar diretamente com Cristo. Porque não é disso que trata o Evangelho. O Evangelho não trata do rei ter mandado te chamar, porque ele vai te dar um emprego novo, porque ele vai te dar um carro do ano, porque ele vai te dar uma casa num bairro chique. O rei não te chamou para colocar você com uma conta poupuda na poupança. O rei não te chamou para melhorar a sua autoestima. O rei não te chamou para tratar dos seus problemas temporais deste século. Ainda que ele tenha poder para fazer isso, e ainda que ele tenha prazer em abençoar os seus filhos, o rei nos chama para nos resgatar do esquecimento do pecado e para nos colocar em condição de filhos de Deus. Essa é a grande mensagem, e é por isso que a história de Mefibosete, ela tem muita relação com o Evangelho de Cristo e com a nossa situação hoje. Mefibosete tão somente aceitou o amor que lhe foi oferecido. Ele foi alcançado pela graça do rei. Ele foi resgatado do esquecimento. E ele se sentou à mesa do rei. É essa a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Pois eu já estou caminhando para o fim. O objetivo é que você não... Apesar de você pode estar passando por momentos difíceis na sua vida agora, você ainda é alvo do amor do rei. E a graça do rei está estendida para você. Ele mandou te chamar, porque você tem um lugar garantido à mesa dele. Não se esqueça de quem você é. Não deixe que as tribulações e os traumas dessa vida definam quem você é. A sua identidade é a identidade que foi transmitida pelo rei. E o rei está dizendo que você é filho de Deus e que você tem um lugar à mesa. Não se esqueça de quem você é e não se esqueça de quem nosso rei é. Nosso rei é Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte, aquele que é vitorioso, aquele que está à destra do Pai. E aquele que a cada momento, a cada minuto e a cada segundo continua oferecendo seu amor para nós. Aceite o chamado do rei agora, neste momento, como você está, e seja restaurado. Eu não quero aqui, irmãos, minimizar os impactos e os traumas pelos quais você possa ter passado ou pelas lutas que você está passando no momento. Eu estou aqui para reforçar na sua memória, no seu coração, que apesar dessas circunstâncias, nós fomos salvos pelo amor de Cristo. Que o maior benefício da nossa fé não é um carro novo na garagem, não é morar no palácio, como Mefibosete foi morar. O maior benefício da nossa fé em Deus é que estamos no colo do Pai. E se você não acredita nisso, eu te conto e finalizo com um episódio final da vida de Mefibosete. Passado anos ali convivendo com Davi, morando no palácio, Davi enfrentou uma rebelião do seu próprio filho, Absalão. E o servo, Sicar, o servo de Mefibosete, aproveitou esse episódio para dizer para Davi que Mefibosete estava torcendo para Absalão conseguir tomar o trono, porque ele estava querendo também ter vantagens com a derrota de Davi. Davi acreditou nessa mensagem. Então mandou tirar todas as propriedades de Mefibosete e entregou ao servo. Passada a batalha, Absalão falhou e Davi voltou vitorioso para casa. E ele teve então um novo encontro com Mefibosete. E então Mefibosete disse para ele a verdade, de que Ziba tinha mentido, que ele nunca tinha desejado a derrota de Davi. Pelo contrário, ele estava muito feliz por Davi ter retornado vitorioso. Davi acredita em Mefibosete e manda que devolvam as propriedades de novo, mas Mefibosete diz o seguinte: meu rei, não precisa,
pode deixar as propriedades com ele, porque para mim o que importa é que o rei voltou para casa e está bem e feliz. Por quê? Porque a bondade do rei transformou Mefibosete ao ponto que no futuro não eram os bens materiais que faziam diferença para Mefibosete. Eu creio no poder transformador de Cristo dessa forma. Sei que nós estamos enfrentando as dificuldades, sim, mas é em Cristo que nossos corações serão transformados. E também vamos deixar de olhar com tanto apreço, com tanto apego para as coisas desse mundo, para nos apropriarmos das coisas espirituais profundas que o Rei tem para nós. Que o Senhor abençoe a sua semana. Eu oro nesse sentido, para você que já é um servo de Cristo, mas que diante das dificuldades se esqueceu que você tem um lugar à mesa. Mas eu quero orar encerrando para você que não sabia que o Rei preparou este lugar à mesa, que você nunca se sentou à mesa de Cristo. Eu quero orar por você, porque é disso que trata o Evangelho. Cristo, quando veio a este mundo e se ofereceu em sacrifício, morreu em nosso lugar pelos pecados, foi justamente para que nós pudéssemos ter um lugar à mesa do Pai. Senhor, em nome de Jesus eu me achego a Ti e coloco diante de Ti todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. E coloco em especial, ó Pai, aqueles que não Te conhecem, que não sabiam do Evangelho de Cristo e que a vitória de Cristo na cruz nos garantiu um lugar à mesa do Pai. Em nome de Jesus, que Seu Espírito os visite profundamente, que os convença da sua situação atual para que eles aceitem o chamado do Rei. E para aqueles, ó Deus, os Teus servos, as Tuas ovelhas, que estavam se esquecendo do chamado, que elas possam iniciar essa semana com os corações aquecidos em se relembrar de que o Rei mandou chamá-los, que eles têm um lugar à mesa do Pai e que não importa as circunstâncias dessa vida, eles estão guardados por Ti. É com isso, em nome de Jesus, que eu oro para que a sua semana seja abençoada, que o amor do Deus o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo abençoe você e a sua semana, em nome de Jesus. Amém.